Olá, querido estudante da Bíblia, tudo bem com você? Mais uma vez aqui, pastor e professor Elvis Tierley, para mais uma aula. Mas hoje, na verdade, não é uma aula, é uma conversa, é uma análise sobre um tema, tá? Um tema polêmico, só que é uma análise à luz da Bíblia, à luz da teologia cristã, tá? Especificamente da Bíblia, tá bom? Por que eu separo Bíblia de teologia cristã? Porque eu reconheço que existem algumas vertentes teológicas que elas não têm completamente uma comprovação exata da Bíblia. É mais uma interpretação, é mais um entendimento, tá? Uma construção de pensamento que leva a um entendimento que muitos teólogos têm sobre certos assuntos. Não significa exatamente que há, tá, uma passagem bíblica ou mais de uma que deixe aquele assunto realmente, digamos assim, indiscutível, como por exemplo a questão do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, pós a grande tribulação. Então esse é um assunto, é um dos assuntos que são interpretações teológicas, mas que a Bíblia, ela, para ser sincero, não é tão clara, tão exata, de modo que deixe esse assunto aí às claras, de modo que a pessoa fala, vai ser assim, vai ser assado, tá? Eu tenho a minha opinião, mas eu reconheço esse detalhe, tá bom? Então o assunto de hoje é sobre bandido bom é bandido morto à luz da Bíblia. E aproveitando o gancho, falando um pouquinho aí sobre essa questão da desse massacre aí que houve no Rio de Janeiro, tá? Vamos conversar um pouquinho. Não será um vídeo longo, mas preste atenção para você não se perder, tá? Então, essa frase bandido bom é bandido morto não é bíblica, tá? Não é bíblica, não é convergente com o pensamento cristão. Não significa que eu sou de esquerda não, tá? Eu sou mais para no sentido político para ser de direita mesmo, mas tem alguns pontos também na questão de direita que eu discordo também, tá? Então não é porque eu sou mais para a direita, o que eles falarem eu acredito e não. O que a Bíblia falar que é a minha norma de fé e prática, ok? Perfeição sua Bíblia. Tanto é que existe um versículo da Bíblia que fala assim: eu vi limite em toda a perfeição, mas o teu mandamento é ilimitado. Então quer dizer, eu posso me identificar com esquerda, com direita, mas eu reconheço que são limitados e podem falhar, mas a Bíblia, ela é inerrante. Então, bandido bom é bandido morto não. Bandido bom é bandido que se converteu, que aceitou Jesus, que se libertou. Aí sim, não é mais bandido, é ex-bandido, tá? Agora, eu reconheço que existe no confronto com a polícia a questão de muitos ir a óbito, quando a polícia não tem outra opção e no confronto acaba alvejando um meliante, tá? É, sim, é um assassino, um marginal a menos na sociedade, tá? Mas seria melhor se fosse um a menos, um marginal a menos, um bandido a menos, porque largou essa vida. Aí seria o melhor, tá certo? É, e sobre a questão do Rio de Janeiro, é a mesma interpretação minha. É uma fatalidade, é uma tragédia. Eu acredito que muitas mortes ali acabaram sendo inevitáveis porque enfrentaram a polícia. A polícia também tem que se defender, tá? Então eu entendo isso. Eu não compreendo assim que foi uma matança como se fosse um genocídio, como fizeram com os judeus, como o Holocausto, uma matança de graça. Não, foi um confronto que eles procuraram esse caminho. E isso para mim é uma verdade, tá? Eu abro a hipótese de ter algum inocente morto ali. Eu não vou descartar, é difícil, mas não vou descartar isso. Eu não sou Deus, né? Eu não sou Deus para ver todos os detalhes de tudo, tá? Não sei se no meio dos policiais tinha algum desequilibrado também, algum doido, até mesmo algum marginal, porque tem marginal fardado também. Então, não sou Deus, tá? Então a minha análise é geral. Então, se o bandido enfrentou a polícia, ele confrontou a polícia vai
devolver com tiros também. E a polícia é treinada, muitos vão a óbito. Então, mas a minha análise é que foi uma tragédia. Infelizmente, não queria que fosse assim, né? Que tivesse que morrer. Mas eu não vou defender assim no sentido de que polícia maldita, que polícia horrenda, que polícia que não presta, não, tá? Eu não vou por esse caminho, não, porque pelo que me foi mostrado, houve um confronto, eles enfrentaram a polícia, tá bom? Já vou concluir esse vídeo com vocês, mas eu entendo que essa questão de bandido bom e bandido morto, eu já expliquei, não é uma frase legal, não é uma frase correta, tá? Não é uma frase interessante. É, mas eu vejo que o pessoal de esquerda, eles tentam vitimizar muito o marginal, sim. Eu sinto isso do ponto é, em relação às pessoas de esquerda, não todos também. Ao mesmo tempo que eu sinto dos de direita também uma insensibilidade. Ah, tem que morrer mesmo, e tem que ir pro inferno mesmo, tem que. Eu sinto também exagero. Então eu vejo um exagero dos dois lados, tá? Então, na minha fala aqui eu descartei é, um sentido, eu descartei um sentido do policial ser uma pessoa errada nessa história, tá? Se houve o confronto ali, infelizmente, né, ocorreu esta tragédia. É assim que eu vejo no momento. Agora, nós precisamos entender que o mundo jaz do maligno, tá? E temos que orar por essas pessoas, orar por todos, né? Para que não seja necessário chegar a esse ponto aí, tá? Eu tenho alguns pensamentos específicos sobre muitos assuntos, tá? Inclusive sobre pena de morte, sobre a questão do suicídio assistido também. Eu tenho uns pensamentos chamado eutanásia, né? Eu tenho pensamentos também específicos sobre isso e vou deixar para um próximo vídeo, tá? Mas comenta aqui embaixo qual a sua opinião, o que você pensa sobre essa questão do Rio de Janeiro, sobre essa frase bandido bom é bandido morto, o que você pensa sobre essa minha opinião, sobre o que eu coloquei aqui. Qual a sua opinião? Você concorda comigo? Discorda? Explica aqui nos comentários para a gente conversar mais um pouquinho e me fale qual outro tema que você quer que eu faça uma análise, tá? Você pode perguntar, professor, o senhor falou a sua opinião, mas não falou à luz da Bíblia. Falei sim, quando eu digo que bandido bom é bandido convertido, é à luz da Bíblia, porque a Bíblia própria fala que é do desejo de Deus, né? Deus deseja que todos venham ao arrependimento e venham conhecer a salvação, tá? Há versículos sobre isso, que Deus deseja que todos, né, viessem ao arrependimento. Deus amou o mundo de tal maneira, tá? Então Deus quer o bom mesmo para Deus é que haja o arrependimento, tá? Então essa é a minha análise bíblica, tá bom? Mas já expliquei tudo para vocês. Faz aqui o comentário, ó, tamo junto, aquele abraço e vamos que vamos.